O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Muitos discípulos deixaram de seguir Jesus Cristo por causa desta palavra. O que Cristo fez? Muitos hoje deixam de seguir a Cristo. O que fazer? Deixar de ir à igreja, de frequentar uma igreja, é o mesmo que deixar a fé e deixar de seguir a Cristo? Quais os motivos que fizeram que esse povo abandonasse e voltasse atrás no tempo de Cristo? Quais os motivos que nós hoje, a sociedade hoje tem de deixar a fé e de deixar a igreja? Pesados irmãos, são assuntos profundos que tocam a nossa vida. Primeiro, estamos concluindo uma parte importante. Nós estamos há 5 domingos refletindo sobre o capítulo 6 de São João, com exceção de domingo passado, que no Brasil trouxe a festa da Imaculada Conceição. Mas meditamos o sexto capítulo todo, e só para poder frisar e voltar, reforçar. Tudo começou com a fome do povo. Jesus multiplica os pães e os peixes, o povo fica saciado. No dia seguinte, volta atrás de comida. Jesus oferece a eles um outro alimento, que é o pão da vida. Eles perguntam que alimento é este. Ele fala que é a sua própria carne e o seu sangue, e que quem não beber da sua carne e do seu sangue não terá vida. É desse momento, então, que eles se escandalizam. Quê? Comer da carne, beber do sangue? Para o judeu, isso é inadmissível. Beber e comer sangue de qualquer animal. Não é à toa que a mulher, quando está naqueles dias, ela se torna impura. Impura, a impureza. E o sangue, ao mesmo tempo, é símbolo de vida. Comer ou beber o sangue de algo, uma galinha molho pardo, aos que gostam, é impossível na cabeça de um judeu. Será que eles entenderam literalmente que Jesus estava dando o seu corpo, a carne aqui?
Por outro lado, ele diz que a carne, o Evangelho nos mostra, a carne não adianta nada. As palavras que falei são espírito e vida. Até o século XVI, a igreja entendia esta passagem com alusão à Eucaristia. Quando vem a Reforma Protestante, de modo especial Zwingli, ele vai refletir que esta carne, a qual Jesus se refere, é uma carne espiritual e não a carne física. Daí vai nascer na teologia protestante o simbolismo da comunhão e não a realidade própria da Eucaristia. O discurso do pão da vida, da Eucaristia, é um dos motivos que muitos discípulos deixam de seguir Jesus Cristo. É uma questão doutrinal, é a doutrina, é a essência de nossa palavra, que é a mensagem de Cristo, o alimento do corpo e sangue. Hoje, por que as pessoas abandonam Cristo? E abandonar Cristo e a igreja é a mesma coisa? Como tenho dito para vocês, tem crescido em nosso meio os chamados desengrejados. São pessoas que dizem que têm a sua fé, mas que prescinde, não necessita da religião. São pessoas espirituosas, não religiosas. Se nós olharmos o cristianismo desde a origem do Evangelho, Atos dos Apóstolos, no início do cristianismo até hoje, nunca o cristianismo se outorgou como algo longe ou fora da comunidade. Nunca. Pelo contrário, o cristianismo é uma porta de entrar. Ele nos leva à vida relacional. A igreja entende que a primeira igreja, a igreja doméstica, se dá em casa. E a fé em Cristo me ajuda a conviver em casa, a conviver com a diferença fraterna. E essa igreja doméstica se estende à vida comunitária religiosa. É aqui, nos templos, na convivência, que a minha fé é testada, fortalecida, alimentada. Se me tira a relação, eu deixo de ser ser humano. E se me tira a relação de fé, eu deixo de ser espirituoso. Por isso, posso chegar à conclusão que deixar uma comunidade religiosa é praticamente caminhar para deixar a fé em Cristo. Porque a fé em Cristo, a qual nós conhecemos, nos leva, de fato, à comunidade. Não é uma fé individual, pelo contrário, o Senhor nos convida até, inclusive, a amar o inimigo. Como é que eu vou amar o inimigo se eu me afasto das relações? O que mais tem é inimigo dentro de igreja. Inimigo no sentido daquele que me provoca, que me coloca nas emoções diferenciadas. Por isso, sim, uma vida religiosa, uma vida eclesial é necessário para ter uma vida de fé no Senhor. Quais, então, os motivos que as pessoas têm de se afastarem e que afastam de Cristo e da igreja? O que você ouve das pessoas hoje que já frequentavam e não frequentam mais? Quais são os motivos? Não fui acolhido? Não fui visitado? Estava doente, ninguém estava lá? Estou sozinho, ninguém me acolhe? Ou eu não vou mais porque eu não posso comungar? A igreja, com as suas normas, tem afastado mais as pessoas do que aproximado. É por isso que a igreja católica está ficando vazia. São seus dogmas enferrujados, ultrapassados, que não falam mais ao homem de hoje. Tem que me aceitar como eu sou. Vem acolher como eu sou. Eu venho para a igreja rezar e você fala de uma forma que me deixa pesado, em pecado.
Eu não gosto disso. E aos poucos, a igreja corre uma grande tentação, quando eu falo igreja de um modo genérico, de poder adaptar ao homem para que o homem possa continuar frequente. Jesus hoje é duro. Quando é questionado a ele, dizendo, suas palavras são duras, quem consegue escutá-la? Não dá para te escutar. O que eles fazem? Vão embora. E o que Jesus faz? Vai atrás? Não, olha só, desculpa, tá bom? Olha, não queria te ferir, te machucar, não. Não, fica aqui com a gente. Olha, a gente vai mudar alguma coisa. Não. Ele simplesmente volta para os apóstolos e pergunta, e aí, quer ir embora também? É difícil ser igreja para um homem de hoje, é difícil pregar para o homem de hoje. Porque o ser humano de hoje ele quer ser acalentado, ele é carente. Então, uma igreja tem que massagear o ego, ele tem que arrepiar o cabelo da unha, ele tem que sentir um tremelique, ele tem que dizer, ei, Deus me ama, eu sou amado por Deus, eu sou amado por Deus, independente da minha escolha e vontade de vida. Se não fizer isso, pô, vai embora. Vai. Pode ir embora. O evangelho não é para todo mundo, não, porque nem todo mundo quer viver o evangelho. E nós corremos o risco de nos abrir, né? E aí vamos abrindo igrejas inclusivas, inclui todo mundo, todo mundo. Sim, vamos acolher todo mundo, do jeito que você é, com o pecado que você possa ter, mas não me cale para dizer a verdade. Que aqui está errado, errado, errado. E o caminho da palavra é essa, mas é duro, quem consegue viver? Às vezes não conseguimos viver, por isso nós oramos. Eu oro para que Deus me ajude a me converter. Eu não oro para que Deus possa ajudar a massagear o meu ego. Para piorar. Misericórdia. Hoje está difícil. Hoje vai sobrar pouco aqui. A liturgia traz uma relação que é o seguimento a Cristo no que toca ao casamento. Então, dizer que eu quero seguir a Cristo requer de mim aceitar palavras duras, segui-lo, e seguir requer uma mudança de comportamento. Comportamento. E esse comportamento toca nas minhas relações e passa pelo matrimônio. Como deve ser um casal que segue a Cristo? Quem são vocês, padres, para dizer alguma coisa que não são casados? Glória a Deus. Bom, aqui palavras já famosas da história da humanidade. São Paulo traz para nós uma palavrinha que pode machucar muitas mulheres. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Mas antes disso, se você se escandaliza com essa palavra, submissão, que também é traduzido por solicitude, antes de falar das mulheres, olha o que diz a leitura. Vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. A solicitude é uma atitude cristã. A submissão é uma atitude cristã. Onde eu vejo isto? Primeiro, se nós olharmos lá quando Jesus se perde aos 12 anos no templo, Maria e José voltam atrás dele, e quando encontram, diz a palavra que Jesus voltou para com eles submisso. É o mesmo termo, solícito. Não existe aqui uma disparidade, uma inferioridade ou uma maioridade um para com o outro. Não. Solicitude também nasce na quinta-feira santa, quando Jesus levanta da mesa, pega a toalha e a bacia e se dobra diante do outro, se ajoelha. Isto é solicitude, isto é submissão.
Se você se escandaliza com a submissão, então você está escandalizando com a essência da fé cristã. Porque o cristão, ele nasceu para se submeter. Ele nasceu para poder se curvar diante do outro. Se o cristianismo que eu acredito, que sigo, não me faz me dobrar, me desculpa, você não segue a Cristo. E quando diz então da mulher da submissão, na cultura de São Paulo daquele período, mesmo que a mulher hoje, passaram 2000 anos, vocês alcançaram o empoderamento no sentido de muitas igualdades, porque diante da palavra de Deus não existe uma superioridade entre homem e mulher. Pelo contrário, ambos têm a mesma dignidade. Se na história da humanidade a mulher foi diminuída, não é por causa de Deus, mas por causa de homens que buscaram entender assim. Porque desde o princípio, homem e mulher têm mesma dignidade, feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando se pede São Paulo para que uma mulher se dobre, sede solícitas, mesmo diante do seu empoderamento, graças a Deus, se alcançaram vitórias, coisas que mulheres nos séculos passados não tiveram, isso não as impede de buscar a obediência no sentido de respeito, de me dobrar, de servir, de doar para o outro. Porque isso é essência cristã. Agora, se você escandaliza com a submissão feminina, olha o que diz a respeito dos maridos. Meu Deus do céu. É melhor ser mulher nessa hora do que ser marido, gente. Vai por mim. Quantas mulheres têm 2 versículos? Submissão, solicitude. Olha o que fala para os maridos. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis torná-la santa, purificando com banho, quis apresentá-la para si mesmo esplêndida, sem mancha, sem ruga, sem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Antes de mais nada, o sacramento para nós matrimônio, para nós católicos, cristãos, matrimônio é sacramento. Teologia protestante, não. É um pacto civil entre 2 pessoas. O matrimônio para a igreja, como diz a palavra de Deus hoje, está relacionada ao matrimônio de Deus para com a humanidade. Se nós pegarmos o Antigo Testamento, Cântico dos Cânticos e outros tantos, vai se ver o noivo, Deus, a noiva, Israel. Então essa relação esponsal de Deus com a humanidade, isso é bíblico. Primeiro milagre de Cristo se deu aonde? Num casamento. A relação do casamento faltava vinho, alegria. Israel já não tinha mais essa alegria. Então, através de Maria, o milagre acontece, Cristo se transforma e se torna uma nova união. Por isso, o matrimônio é comparado ao amor de Deus para com o povo de Deus. E assim como esse amor de Deus é indissolúvel, o matrimônio também o é. E o que a Bíblia, Paulo sugere aos maridos? A amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Olha para a cruz, crucifixo. Está lá, o Cristo. Quem deveria estar lá? Quem deveria estar lá? Alto, por favor. Quem deveria estar pegado na cruz? Nós. E nós somos o quê? A igreja, a noiva, ok? Cristo tem pecado? Ele assume o pecado da noiva, morre no lugar dela para que ela possa ser pura. Ok? Maridos, morra pelas pecadoras de suas esposas. É melhor submeter, gente. É mais fácil. Fica lá, seja obediente, respeito mútuo. Porque o que pede ao marido é uma entrega total. E olha que bonito. A mulher submete, serve, o marido morre por ela. Quando
Isso pode ser teologia, padre, você não sabe, você não mora lá em casa, você não sabe como é que é. Mas quando isso, no coração da pessoa, tem esse desejo, a graça se manifesta. Ah, mas isso é duro demais. Quer ir embora? Vai. Se alguém te bate na face direita, você vira à esquerda? Sim ou não? Sim ou não? Vai embora. Se alguém te pede 1, 2, 3, 4, 5 vezes, pede perdão, você perdoa? Sim ou não? Vai embora. Eu sei que não é fácil viver a vida cristã. Também tenho meus inúmeros pecados. Mas eu tenho que ter uma consciência de que eu preciso de Deus. Permanecer com Cristo não quer dizer que não vai ter pecado. Mas eu não vou me conformar com Ele. O problema é quando eu me conformo. Eu tenho que lutar com um dos meus pecados. Situação como esse evangelho, pegamos hoje, que deve ter muitos aqui hoje, quem me ouve, casais de segunda, terceira e quarta união. Eu não vou mais para a igreja porque eu não posso comungar. A igreja não me acolhe mais. Eu tenho que carregar aquela pessoa o resto da vida que eu casei? Complicado. Como acolher as pessoas, evangelizá-las e dizer para que ela possa entender a realidade, o que o evangelho está nos dizendo? Eu não posso rasgar a Bíblia para poder agradar uns e outros. É difícil ouvir algumas coisas? É difícil. E aprenda a ouvir coisas difíceis. Se você quer que alguém só fique massageando o seu ego, você está na igreja errada. Ou no evangelho errado. Sim, sabemos que teremos nossas fraquezas e erros, mas aí eu peço a graça de Deus e oro a Deus e rogo a Deus, Senhor, me ajuda. Eu não consigo ainda viver essa palavra. É dura demais, mas eu não quero ir embora também. E fico dividido. Eu quero ficar, mas não consigo viver tudo. O que eu faço? Eu me dobro. Senhor, tem de misericórdia. O problema é que o homem de hoje quer se conformar com a sua realidade, quer nos engolir, fazer a gente engolir o nosso discurso. Não! O erro é erro, o pecado é pecado. E todos nós somos chamados a nos converter. E o evangelho é assim, é duro, mas é o alimento que de fato nos dá saciedade. Fora isso, eu termino, Josué, na primeira leitura, passa pela mesma situação. Essa decisão ela tem que acompanhar a nossa vida por inteiro. Na primeira leitura, o Senhor de Josué chegou na terra prometida, olhou para o povo, chegou para o povo e disse: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje quem vocês querem servir. Se para você é mal, é ruim vir aqui, escolha. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você vai servir a quem? A quem você tem ouvido? A quem você tem servido? A quem você tem se dobrado? A quem você tem se submetido? Submetido aos meus instintos, aos meus prazeres, às minhas vontades. Então siga com seu Senhor. Agora, se você quer se submeter a Cristo, a palavra, é difícil? É, mas Ele vai te dar a graça. Mas tem que ter força de vontade. Cristão não é aquele que não erra, é aquele que quando erra, reconhece o erro, pede perdão e volta. É assim. Às vezes eu dou 3 passos para frente, 4 para trás, 1 para frente, 2 para trás, mas eu vou levantando e eu não vou me conformar. Como diz São Paulo, deixe de fazer o bem que quero e faço o mal que não quero. Mas eu quero, eu estou querendo, estou pedindo. E eu oro a cada dia. Por isso, criatura, não falta à igreja. Porque se você faltar à igreja, você vai perder esta graça. Com o tempo, se eu tiver fé e não estou na igreja, eu vou me arrefecendo, eu vou me enfraquecendo, eu vou cada vez mais me mundanizando e vou afetar a minha fé. Por isso, seguir a Cristo é intrinsecamente necessário seguir a igreja. Aos desengrejados ou aos que visitam aqui de vez em quando, cuidado.
Cuidado para não estar servindo ao seu Deus a sua vontade. Que Deus nos ajude, hoje e sempre. Louvado seja o nosso Jesus Cristo.